Então a palavra de hoje, o título da palavra é Vencendo os processos. Sabe, todos nós passamos por diversos processos na nossa vida. E é por meio dos processos que Deus usa para provar os irmãos e aprovar eles. Somos provados e aprovados pelo mesmo Deus. E através dos processos é que nós crescemos em Deus. Todo crente precisa ter uma história. A vida do crente não é fácil. Ele sempre está lutando, pelejando, claro, dentro da graça, mas ele sempre está enfrentando processos na sua vida. E esse processo nos leva ao crescimento. Nós crescemos diante de Deus. Tudo o Senhor já conquistou para mim e para você na cruz do Calvário, quando Ele disse, está consumado. Então todas as bênçãos são minhas e suas. Mas vamos ser francos, Efésios capítulo 1, versículo de número 3, diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é uma verdade, sim ou não? Sim, é uma verdade. Agora vamos ser francos, irmão. Todas as bênçãos estão se relacionando à vida financeira, à vida sentimental, o nosso casamento, a nossa saúde, enfim, são todas as bênçãos. Mas vamos ser francos, para que nós venhamos a nos abraçar essas bênçãos, nós precisamos enfrentar alguns processos. E às vezes esse processo ele demora na nossa vida, até que nós chegamos ao pleno entendimento e recebemos a bênção de Deus. Não é assim tão fácil. Por quê? Porque nós somos seres humanos, e como seres humanos somos cheios de falha. Certo? Somos cheios de falha. E as nossas falhas, às vezes, é que nos distancia da nossa bênção. Mas entenda uma coisa, os processos a qual Deus usa para que nós passemos por ele, nos leva ao crescimento. Todo homem de Deus precisa passar por esse processo na sua vida para ser aprovado na obra de Deus, e assim fazer a obra de Deus com excelência, amém? Olha, nós acreditamos plenamente que Deus é Deus de milagre, amém? Ele é Deus de milagre, isso nós acreditamos, mas também Ele é Deus de processos. Às vezes nós queremos receber o milagre de Deus, o milagre de uma cura, de uma bênção grande na nossa vida, até mesmo uma bênção financeira. Hoje o pessoal está muito animado com as bênçãos financeiras, não é verdade? Estão muito animados. E às vezes você pede sempre para Deus o milagre na sua vida, e às vezes Deus não te dá esse milagre. O milagre, às vezes, ele acontece na nossa vida instantaneamente, mas o processo, às vezes, demora um pouco mais. E é interessante nós entendermos que esse mesmo Deus, que é Deus de milagre, também Ele é Deus de processo. E Ele usa o processo na minha e na sua vida para que nós nos tornamos aprovados por Ele para fazer a sua obra. Amém? Deus quer que você seja forte, mas você precisa entender, seja forte e corajoso para entender essa palavra, para estudar, colocar na sua vida e entender que Deus é Deus de milagre, mas também é Deus de processo, amém? Sim, é Deus de processo. Olha, irmão, vamos ser francos, há certas doenças físicas, que é um processo para nós recebermos a cura, não é verdade? Se vocês observarem, o cego Bartimeu, ele chegou até onde Jesus e clamou pela sua cura. Jesus falou, o que queres que eu te faça? E o cego disse, eu quero ver. Jesus disse, então veja. E a sua cura foi instantânea. Ele foi curado imediatamente e viu. Mas nós precisamos entender também que aquele cego, a qual lavou os olhos lá no tanque de Siloé, houve um processo. Ele chegou até Jesus e ele queria ver.
Jesus cuspiu na terra, fez uma lama na terra, e pegou aquela lama com os dedos, e colocou nos olhos daquele cego, e depois disse: agora vá até o tanque de Siloé, e lá lava os seus olhos. E ele foi até o tanque, e só ficou curado quando ele lavou os olhos. Você pode perceber que houve um processo até ele chegar lá. O primeiro processo que esse cego enfrentou foi da obediência. Ele poderia muito bem dizer: olha, que coisa é essa? Esse trem até ceboso, né? Saliva aqui com lama nos meus olhos, vai piorar mais o negócio. Mas o primeiro teste que ele passou foi praticamente da obediência. Foi um processo, e ele foi até o tanque de Siloé, ali lavou os seus olhos e ficou plenamente curado. Amém? Agora vamos ser francos com a experiência que aquele homem teve. Foi grande, porque ele foi curado da sua visão. O que são os processos? São ciclos que Deus trabalha na sua vida, na minha vida, na nossa vida, no nosso caráter, para que haja uma transformação da nossa pessoa. É isso. O processo são um ciclo a qual Deus usa no meu caráter, no seu caráter, para que haja mudança, uma transformação em nossas vidas, para que nós venhamos ser aprovados por Ele, para poder fazer a sua obra. Amém? Então todos nós precisamos entender, esse ciclo precisa acontecer na minha e na sua vida, como o processo da comida. Pense bem, você come uma boa comida. Hoje eu preparei um frango caipira, não foi, Carla? Um frango caipira. Falei: minha filha, hoje eu vou fazer um frango caipira. E quando ficou pronto, não sei se foi para me agradar, mas ela falou: está delicioso. Mas até chegar, estar prontinho, passou por um processo. E no término, ficou de fato saborosa, porque sofreu o processo. Então tudo que sofre o processo é mais gostoso, é mais saboroso, porque gera uma maturidade em nós. Tivemos uma reunião lá em casa essa semana, na quarta-feira, e lá fizemos um churrasco. E eu falei: eu vou preparar o arroz. Aí preparei. Irmãos, eu vou lhe falar, não é para o meu ego não, mas eu preparo um arroz como ninguém. As mulheres da igreja, quando participavam da comunhão com nós, que a gente participava, às vezes digamos, naquela época que os retiros dos líderes, as mulheres já perguntavam: o pastor Cícero vai vir? A felicidade dela é quando eu não ia, porque elas ficavam preocupadas de eu comer a comida delas. Mas olha, na realidade há um processo, e ali eu falei: eu vou fazer o arroz, vou preparar aqui o arroz, e organizei, fritei um alho bem organizado. Olha o processo. Peguei o alho, esmagalhei o alho, coloquei na gordura, deixei fritar. Não queimar, fritar. Depois, quando eu estava fritando, eu peguei o arroz e fritei, juntamente com alho e óleo. Sabe, eu coloquei um pouco d'água. Olha o processo que acontece. E aí, antes dele secar totalmente, eu vou lá e pego uma colher e mexo ele geral. Secou. Eu espero alguns momentos, depois que secou, vou e dou uma mexidinha novamente. Aí a irmã estava lá com a gente, né, e ela ficou lá na cozinha, e falou: pastor, eu acho que esse arroz do senhor tem que botar mais água, e vai ficar duro. Eu digo: pode ficar tranquilo, abençoada, vai dar certo esse negócio. E depois que ele seca, eu mexo ele 4 vezes mais. E não é a colher para mexer, eu vou mexer, irmão, camada por camada, pam, 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 e depois volto para trás. O arroz fica perfeito. Ele chega a cheirar. Hoje a Sarinha falou: vovô, que arroz cheiroso é esse, mas está cheirando tanto. Há um processo, e depois fica saboroso, porque aconteceu o processo. Entende como é que funciona? No livro de Romanos, capítulo 12, o versículo 2, diz assim: não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimentei qual seja, né, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe quando é que você vai saber, nós vamos entender a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus?
quando a nossa mente passa por essa transformação mediante a palavra de Deus. Entendeu? Mediante a palavra de Deus. A palavra transformar-vos é a mesma coisa que metamorfose, certo? É um processo de, digamos assim, de mudança, radicalmente, transformação, onde a nossa mente é mudada completamente para entender os mistérios da palavra de Deus e assim haver crescimento e edificação na nossa vida. E então o negócio se torna maravilhoso. Você sabe quando é desagradável ler a palavra de Deus? Quando nós não temos a mente transformada pela palavra de Deus. É desagradável. Mas quando nós temos a mente transformada pela palavra de Deus, a palavra é doce ao nosso paladar. Nós lemos ela, o nosso espírito se edifica, o nosso coração queima. A palavra de Deus é movimento no exterior, a palavra rema, sai da nossa boca e as coisas acontecem. Por quê? Porque houve ali uma transformação. Vamos ser francos, para que haja essa transformação, há um processo. Olha a borboleta. Borboleta é uma lagarta. Muitas mulheres aqui têm pavor de lagarta. A minha esposa, ela não gosta nem de ver lagarta, mas ela sabe achar lindo uma borboleta. Mas você sabe que para lagarta chegar até uma borboleta, o processo é um processo demorado. Mas depois ela fica perfeita, linda, bonita, porque foi transformada em uma borboleta. Da mesma forma, irmão, nós precisamos ser transformados pela palavra de Deus. Olha, é bênção, literalmente a bênção é você ser transformado pela palavra de Deus, para que você faça a obra de Deus com excelência. Precisa ser transformado pela palavra de Deus, amém? Olha, antes de você trabalhar, irmão, escute bem, antes de você trabalhar para Deus, Deus trabalha em você, porque algumas coisas precisam destravar em você, para que você entenda o princípio, né, da palavra de Deus, o poder da palavra de Deus, a majestade da palavra de Deus, e saiba que ela é o próprio Deus falando através da sua palavra, amém? Então, isso é muito interessante, nós precisamos entender, todos nós precisamos passar pelo processo. Como são os processos? Nós queremos tomar aqui, irmão, por exemplo, a vida de Abraão. Abraão é uma referência desse processo. Sabia disso? Abraão, ele foi chamado por Deus para ser pai de uma grande nação, mas também para herdar uma terra que ele nunca viu, e agora ser pai de uma grande nação, onde a sua mulher estéril, não podia ter filho. Olha a experiência de Abraão. Deus trabalhou na vida de Abraão, irmãos, e a experiência foi tão grande, que Abraão se tornou a referência, muito grande. Você sabia que as maiores 3 religiões do mundo têm Abraão como pai? Sabe, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, todos eles têm Abraão como pai. Abraão se tornou uma grande referência. Por quê? Porque ele passou pelo processo de Deus e foi aprovado. Amém? Todas as vezes que nós passamos por esse processo, irmão, nós somos aprovados pelo Senhor. Sim, somos aprovados por Ele, porque Deus quer que você se torne referência para este mundo. Lembra, nós somos aqui, irmãos, embaixadores de Cristo, e como embaixadores nós precisamos ser referência para este mundo. Amém? Ser referência para este mundo. O propósito de Deus para a vida de Abraão envolvia 2 coisas. Primeiro, em conquistar uma terra e ter um filho. E a partir daí, ele passaria, digamos, ser o pai de uma grande nação. Para alcançar o seu propósito, o que ele teve que fazer, o que ele teve que passar? Por um processo muito grande, até mesmo doloroso. Mas ele passou pelo processo para que cumprisse o objetivo e o propósito de Deus na sua vida. E é por essa razão que ele se tornou essa grande referência. Amém?
porque ele passou pelo processo. Diga, eu passarei pelo processo. Há 3 coisas que Abraão recebeu para passar pelo processo. Agora que nós vamos iniciar a palavra. Diga comigo, Abraão recebeu uma palavra. Diga. Repito novamente, Abraão recebeu uma palavra. Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Tudo começou na vida de Abraão a partir daí, por meio de uma palavra. Veio também promessas de Deus, e Abraão então agora se envolveu com Deus, para o cumprimento dessa promessa. Olha, irmão, o processo inicia com a promessa de quem? De Deus, para a nossa vida. A promessa, ela ativa a nossa fé, sabe? Sustenta você a prosseguir até cumprir o propósito de Jesus Cristo na sua vida. É por isso que nós temos que estar atento à palavra de Deus, com a nossa mente transformada, porque senão nós não iremos entender. Então Abraão recebeu uma palavra. Jesus falou uma coisa interessante, está escrito, não só de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Diga comigo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4 e capítulo 4. A promessa, irmão, ela é o pão que nos sustenta no processo até alcançarmos o propósito a qual Deus definiu para mim e para você. Quantos aqui querem alcançar o propósito de Deus? Então entenda, você precisa passar pelos processos. Amém? Isso é o que vai nos levar a coisas grandiosas. O interessante é que nós entendemos que Abraão, em Gênesis capítulo 12, não foi só aí que Deus havia falado com Abraão, já era por a segunda vez que Deus falava com Abraão. A primeira vez que Deus falou com Abraão, Abraão fez de conta que nem ouviu, desistiu do processo. E Deus novamente, segunda vez, fala com Abraão, certo? Porque Deus queria que ele cumprisse o propósito dele através desse processo. E assim, Abraão volta novamente para cumprir o propósito de Deus. Estevão aqui também faz menção em Atos capítulo 7, a partir do versículo 3, ele disse assim, no momento que ele estava prestes a ser apedrejado, ele falou, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, ele disse, sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então, a confirmação de que Abraão tinha sido chamado. Deus falou com Abraão a primeira vez, ele estava em Ur dos Caldeus, mas ele ali ignorou. Deus agora fala segunda vez a Abraão, e ele decidiu então cumprir o propósito de Deus. O que significa isso? Abraão tinha desistido do processo, e depois ele volta atrás. Observe, o próprio Deus permaneceu insistindo com Abraão. É assim que acontece comigo e com você, irmão. Quando nós desistimos do processo, Deus não desiste de nós. Ele continua insistindo para que nós voltamos a tornar para o processo, porque Ele quer aprovar a mim e a você para a grande obra que Ele tem. Amém? O segundo ponto, Abraão recebeu uma visão. Diga comigo, Abraão recebeu uma visão. Gênesis capítulo 12, versículo 7, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência essa terra. E ali, edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Olha, o propósito é uma visão, a visão que Deus dá. O processo são os meios pelo qual Deus vai
usar você, fazer você passar para que você alcance aquela visão a qual Ele te deu, para que essa visão seja realizada na sua vida. É através desse processo. E ali nós entendemos, irmão, que nesse processo a qual Abraão passou, 3 coisas no mínimo envolveu na vida dele, de Abraão. Primeiro, Deus quer, através do processo, engrandecer o seu nome, para a glória dele mesmo. Então Deus quer engrandecer a você, para a glória dele. Porque uma coisa que Deus, através desse processo, te dá é grandeza. Tu lembra da história que está lá no livro de Lucas, quando se fala acerca de Ananias? Você lembra disso? A Bíblia diz assim: e havia um homem chamado Ananias, homem temente a Deus. E outra versão fala, homem íntegro, varão valoroso na presença de Deus. As pessoas conheceram Simeão como um grande homem de Deus ali em Israel. É isso que Deus quer fazer com você. Que as pessoas reconheçam você como um grande homem de Deus para a glória do próprio Deus. Então uma coisa Deus designa para você: você está destinado à grandeza. Diga, eu estou destinado à grandeza. Então Deus quer engrandecer o seu nome para a glória dele, irmão. É isso, Deus quer engrandecer o seu nome. Segundo, conquista. O nosso legado, irmão, deva ser, sabe, conquistar as bênçãos, as vitórias, os milagres através dos processos. Conquistar bênçãos financeiras também, enfim, Deus quer que você conquiste, porque o sinal do vencedor são as conquistas. Como é que você olha para uma pessoa que nada dá certo na vida dele? Você olha para ele como um derrotado. Esse ano ele está do mesmo jeito. O ano que vem piorou um pouquinho. O outro ano diminuiu mais. Meu Deus, é tido como derrotado. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele precisa entender, tem que haver crescimento na vida dele. A vida dele está passando por diversos processos. Esses processos têm que levar a um crescimento. Você precisa conquistar, sabe, uma vida espiritual cheia do Espírito Santo, uma vida espiritual cheia de Deus, uma vida espiritual abençoada. Você tem que conquistar bênçãos financeiras, sim, mas Deus, entenda, Deus quer que você cresça primeiro nele. Ô irmãos, é inadmissível, sabe, às vezes as nossas células, ninguém quer ser líder de treinamento. Agora eu pergunto para você, eles estão crescendo? Não estão. A cada dia estão regredindo. Eles não querem crescer em Deus, mas por quê? Porque não tem renovado a sua mente pela palavra de Deus. Porque quando a nossa mente é renovada pela palavra de Deus, nós percebemos uma necessidade de crescimento. Você precisa crescer em Deus a cada dia que passa. Não só financeiramente, mas em Deus a cada dia que passa. A sua vida espiritual precisa estar melhor. Amém? Isso são conquistas. Você precisa conquistar uma vida espiritual completamente abençoado, cheia de vitória. Diga, eu serei vitorioso. Generosidade. Abraão não apenas foi abençoado, irmão, mas Abraão se tornou uma bênção e abençoou todas as nações que acreditam em Cristo. Através de Abraão, todas as nações se tornaram abençoadas. Se tornou o nosso pai na fé. A bênção de Abraão se estendeu até as nossas vidas hoje, e se estenderá ainda a outras vidas que virão. Isso é a bênção de Abraão. Pense, a generosidade dele foi tão grande, que ele abençoou outras pessoas, e essas outras pessoas somos nós, que fomos abençoados pela vida de Abraão. Diga, eu sou abençoado através da vida de Abraão. Terceiro, Abraão recebeu o teste. Diga comigo, Abraão recebeu o teste. Todo processo, irmão, haverá teste. Para que esse teste? Para que nós venhamos ser aprovados.
E assim como Abraão passou por teste, você também, nós também passaremos por teste. O primeiro teste aqui de Abraão foi sobre os seus relacionamentos. Diga relacionamento. Olha, Deus havia falado para Abraão sair da sua terra, do meio da sua parentela e ir para distante, para uma terra a qual Deus ia mostrar para ele. Abraão, a primeira coisa que ele fez foi levar seu pai e seu sobrinho Ló. Você está entendendo? Ele levou o pai dele, Terá, e Ló com ele. Então você precisa entender, quando Deus pediu para Abraão se ausentar da sua família, era geograficamente também, porque Deus queria mudar completamente a vida de Abraão, amém? Mas Abraão levou consigo quem? Levou consigo seu pai, e levou consigo o seu sobrinho. Deixa eu falar uma coisa para você, durante o tempo que o pai Terá e Ló, sobrinho de Abraão, estava com ele, Deus não falara com Abraão. Deus se ausentou completamente da vida de Abraão. Não falou com ele. Durante todo o tempo que ele levava Terá consigo e Ló. Deus se ausentou. Qual o significado de Terá? Atraso. Ele levar o pai dele, levou atraso para a sua vida. Você está entendendo? Qual o significado de Ló? Véu. Ele deixou de ver as verdades de Deus e os seus olhos foram cobertos, né, com o seu relacionamento errado. É incrível isso, irmão, mas é uma verdade. Depois que Abraão decidiu e deixou Ló se mandar, deixou o seu pai, Deus torna a falar com Abraão. Deixa eu falar para você. Existem certos relacionamentos que você precisa deixar hoje. Não amanhã, não é hoje. Você sair desse culto aqui decidindo. Esse relacionamento não serve para mim. Não é mais meu amigo. Ele vai caminhar o caminho dele, eu vou caminhar o meu caminho. Ele para lá e eu para cá. Um dos primeiros testes que o Senhor faz, que nós venhamos passar, são os relacionamentos. Irmão, existem pessoas, sabe, que eles deixam de ouvir de Deus por causa de relacionamento. Relacionamentos errados. Sociedade erradas. Pessoas erradas. Entenda, aquela pessoa que você percebeu que ela não te ajuda, que ela só te puxa para baixo, deixa ela hoje. Ô pastor, estou tentando com ela, mas está te atrapalhando. Corta os laços hoje. Porque Deus não está mais falando contigo por causa desses relacionamentos. Tem pessoas, irmãos, que são carentes demais. Meu Deus, na igreja, a carência é tão grande. Fulano não me gusta. Meu Deus, ninguém me ama. Sou desamado. Existe essa palavra não, irmão? Então, digamos, ele depende que as pessoas estejam lá, passando a mãozinha nele, acariciando, né, limpando o seu ego, para que ele possa andar. Como homem de Deus, eu te falo, corta esse relacionamento hoje. Deixa ele viver a vida para lá. E sirva a Deus com toda a alegria no seu coração. Enquanto você não abrir mão de certos relacionamentos, entenda, você vai estar sendo impedido de fazer a obra de Deus. Aqueles que não fazem parte do seu destino, deixa hoje para trás. Deixa hoje. Deixa hoje. Não quer andar contigo? Entenda como se é da vontade de Deus. É vontade de Deus, então amém. Siga o teu rumo, meu irmão, que eu vou seguir o meu. Entende? Não fica tentando, pelejando, meu Deus, a pessoa não te respeita, a pessoa te ignora, e você fica pelejando, tentando. Não é assim que funciona, irmão.
Essa pessoa vai te colocar para baixo, essa pessoa vai entristecer a sua vida, você vai chegar na sua casa, vai ficar lamentando, daqui a pouco você está em depressão. Deus te chamou para viver uma vida vitoriosa, um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Ou você tem fé para repreender o demônio que está nele, então se afasta a partir de hoje. Amém? Deus deu fé para Abraão, e ele afastou o seu pai. É duro, não é? E o seu sobrinho. Não quero você mais comigo, não. Siga a estrada de vocês, que eu vou seguir a minha. Porque esse era o propósito de Deus. Amém? Olha, também Abraão passou pelo teste da circunstância. No teste da circunstância, lá em Canaã, teve uma grande fome. E Abraão ficou com medo de morrer de fome. E ele voltou, desceu para o Egito, e lá ficou um tempo no Egito, porque ficou com medo de morrer de fome. Até que um dia Deus fala com ele novamente, ele volta para o caminho a qual ele tinha que estar, que era em Canaã. E ali Deus abençoou ele grandemente. Irmãos, vamos ser francos. Há lutas, há dificuldades no nosso caminho, não é? Sim, há. E não é por essa razão que você vai desistir do processo de Deus na sua vida. Dificuldade tem, lutas tem, vai ter falta de dinheiro, vai ter falta de pessoas. Você vai estar às vezes na sua célula só com a cadeira e orando e profetizando, essas cadeiras vão estar cheias em nome de Jesus, mas continue firme, não desista do processo, porque grande será a sua vitória em nome de Jesus. A sua célula vai se multiplicar. Quando atravessar esse processo, passar pelo processo, a sua célula vai se multiplicar, vai ser sua bênção. Pessoas serão batizadas na sua célula, pessoas serão curadas na sua célula. Olha, irmão, vai ser uma bênção. Vai fazer fila de pessoas na porta da sua casa querendo entrar para participar da reunião da célula. Mas entenda, depois que você passar pelo processo de Deus. Amém? São testes. O terceiro teste na vida de Abraão, irmão, interessante, foi o teste da bênção. Abraão conquistou a terra. Deus deu agora o filho a Abraão. Aí sabe o que Abraão fez? Estava amando Isaac, paparicando Isaac, até porque já tinha 100 anos de idade, na sua velhice. Vou contar uma história, eu não tenho 100 anos ainda não, estou com 54. Mas no dia que o Isaac chega lá em casa, tudo é dele. Ele pode quebrar a geladeira, ele pode derrubar tudo no chão, e eu estou rindo, achando bom demais, alegre. Tony, pai, não faz isso não, mas eu alegre, porque é uma felicidade. Velho é assim. Lá em Curitiba, eu comprava as barrinhas de doce para o Pedro, e vinha com ela escondida, porque a mãe dele não queria que ele desse, eu dava. Ela não tinha coragem de falar não. Um dia eu falou, pai, não dá isso para o Pedro, porque a Mariana não gosta. Eu digo, eu não estou nem lá. Eu quero é que ele me ame. Irmão, velhos, antipático. Meus netos se aproximam dele. Eu quero falar, deixa de ser antipático, pelo amor de Deus. Seja simpático. Você não é velho para poder estar instruindo e educando o seu neto, não. A educação, quem dá para os seus netos, é os pais dele. Nós estamos ali só para estragar. Não adianta, irmão, é assim. Foi o que aconteceu com Abraão. Isaac agora nasceu, ele tinha idade de ser bisavô de Isaac. O amor foi tão grande que ele começou a se esquecer de Deus. Começou a amar mais Isaac do que a Deus. Você está entendendo o que aconteceu? É o teste da bênção. Ele agora foi abençoado, estava amando a sua bênção mais do que a Deus. Vamos ser francos, irmãos. Você está se matando, orando, pelejando, trabalhando. Senhor, me dá uma moto, Senhor. Me dá uma moto. Senhor, me dá uma moto. Senhor, tem misericórdia de você, abre a porta e dá uma moto. Você era líder de célula, participava de todos os cultos, era uma bênção, orava em língua, te deu a moto, acabou-se. Você agora tem mais possibilidade de ir para os lugares, para as praias, para isso, aquilo, outro. Você começa a se afastar, amando a sua bênção mais do que o próprio Deus. Tem pessoas que agora compram um carro e aquela coisa toda, e vai que vem, esse negócio todo o carro, meu Deus, tem um negócio aqui que eu posso alisar, meu pai? Oh, tem um paninho aí, um negócio? Me arruma um paninho, uma franelinha, um negócio aí. Vamos botar esse copo aqui. Cadê o paninho? Tem um paninho? Me dá o travesseiro aqui, meu filho, corre aqui, não perde a benção não, menino. É que digamos que é um paninho, né? Está aqui o carro.
Vamos ser francos, irmão, Deus é muito maior do que essas coisas. Se Ele te deu isso, Ele tem capacidade de dar muito mais. Ame Ele, não deixe a tua bênção tomar o lugar de Deus na sua vida. Você foi abençoado para servir a Deus com mais propriedade, com mais alegria. O Deus que me deu isso aqui, Ele vai me dar muito mais, mas uma bênção eu serei e serei muito mais também. Então, glorifica, ora, jejua, faça a obra de Deus, lidere célula, se torne líder de treinamento, anfitrião cheio do Espírito Santo, cheio da bênção de Deus. Use a sua casa para ser o meio do evangelismo. O homem de Deus é assim. Tem a dificuldade? Tem. Por que a dificuldade? São os processos. Você precisa vencer esses processos. Aí você sabe o que é que acontece? Abraão, ele amou mais a Isaac do que a Deus. Aí você sabe o que aconteceu? Um dia Deus fala com Abraão. Abraão, tudo bem contigo? Tudo bem, Senhor. Eu quero uma coisa tua, Abraão. O que é? Eu quero que você mate o teu filho. Ele não amava mais do que a Deus? Pensa o tanto que ele terminou na base. Rapaz, e agora? Que negócio é esse? Abraão entendeu que ele não tinha que amar Isaac mais do que a Deus. Abraão levou Isaac para imolar Isaac ao Senhor. Quando chegou lá, Deus nunca foi o propósito dele matar Isaac. Ele só queria testar Abraão, o amor de Abraão, e mostrar para Abraão que Abraão deveria amar ele muito mais do que o filho. Mas vamos ser francos, irmãos. Tem pessoas que saem da célula por causa do filho. Santa paciência. Não gosta de mim bambino, não é? O líder tem que ter todo o cuidado da vida do menino, pintando os canecos, passando na frente, correndo, jogando papel, jogando pedra, aquele negócio. E o líder, ô amorzinho, cuidado, faz isso não. Meu cheiro. Porque se o líder falar diferente, os pais saem da célula. Está entendendo? Ah, agora eu tenho que tirar um tempo para o meu filho. Ih, é meu filho, eu tenho que tirar um tempo. Irmão, foi Deus que te deu. Deus que te deu. Entenda. A Bíblia diz que você não tem que temer aquilo que pode matar o corpo. Certo? E a alma. A Bíblia diz que você tem que temer aquele que tem poder de matar o corpo, a alma e o espírito. Quem tem o poder de tirar, dar e tomar é Deus. Então entenda, ame Ele. Você vai amar o seu filho? Sim, é uma bênção, você está amando Ele. Deus te deu para você amá-lo, cuidá-lo dele, né? Guardá-lo Ele, ensinar, proteger Ele. Mas entenda, Deus te deu Ele não para substituir Deus na sua vida. Ele é seu filho, mas Deus é o seu pai. Amém? Então, esse pedido que Deus fez a Abraão foi simplesmente para testar ele. E para dar uma machucadinha nele um pouquinho. Então entenda uma coisa. Deus é muito importante na sua vida, para que você desista dele. Não desista de Deus, a cada dia cresça mais no Senhor. Existem 3 bênçãos muito claras na vida de Abraão. Uma delas é a honra, a outra dela é a prosperidade, e a outra dela é a frutificação. Diga comigo, honra, prosperidade e frutificação. Todos aqueles que têm Abraão como pai, ele tende a herdar essa herança do próprio Abraão. Ele é honrado, certo? Ele é, sabe, irmão, próspero, ele é generoso e ele é frutífero. Entende? Lembra, Abraão foi um homem muito rico, muito próspero. Mas também Abraão foi muito honrado. Até os reis dos países vizinhos honravam Abraão, porque ele era um homem honrado. Todo homem de Deus, Deus dá honra a ele, as pessoas honram ele. Isso é uma bênção, irmão, porque Deus faz isso. E a vontade de Deus é que nós venhamos prosperar. A prosperidade faz parte da vida do homem de Deus, da vida da mulher de Deus, a prosperidade. E também ser frutífero. Todos nós temos que ser frutíferos.
Os frutos aqui, né, fala de pessoas que nós ganhamos para Jesus. Todos nós precisamos ser frutíferos. Uma vez eu fiz uma pergunta para os irmãos, né, que eu estava com ele naquele tempo lá, e aí perguntei quantas pessoas eles já tinham ganhado para Jesus. Quase ninguém tinha ganhado pessoa para Jesus. Está errado. Você tem que ter frutos. Pessoas que você ganhou para Jesus. Pessoas que estão firmes hoje, que você trouxe elas para Jesus. Então se preocupe com isso. Você é herdeiro, né, de Deus, mas também você herdou de Abraão, digamos assim, essa bênção de ser frutífero. Abraão gerou Isaac, e de Isaac uma grande nação. Se vocês observar a história de Paul Yang-Shu, na época em que ele se converteu, uma senhora já de segunda idade, foi para a Coreia do Sul, e havia alguém profetizado para ela, dizendo que ela ia ganhar 1 milhão de pessoas na Coreia do Sul. E ela foi lá impactada. Irmãos, ela lutou, pelejou, acho que ela, se eu não me engano, não me falha a memória, ela ficou 2 anos na Coreia do Sul. Ela ganhou uma pessoa para Jesus. E essa pessoa foi David Paul Yang-Shu. O pastor David partiu para a eternidade. Tinha ganhado quase 2 milhões de pessoas para Cristo. Quando Deus falou com ela, Deus estava falando do fruto que ela ia gerar. Houve um certo apelo, uma época, e naquele apelo o pregador estava animado, nem achando que muitas pessoas iam se levantar para citar Jesus, isso, aquilo, outro, tal, e no final de tudo, uma só pessoa aceitou Jesus. E o nome dessa pessoa era Billy Graham, um dos maiores evangelistas do mundo. Eu tive o privilégio de vê-lo pregando, né, na cidade de Nova Orleans, em Louisiana, nos Estados Unidos, em 29 de agosto de 2005. Tinha 35 mil pessoas. A mensagem daquele homem é: um dia todos irão prestar conta com Deus, grandes e pequenos. E aí ele falava uma coisa interessante. No dia que ele estava pregando, estava fazendo justamente 1 ano que o furacão Katrina tinha passado em Nova Orleans. E muitas pessoas procuraram se refugiar dentro daquele estádio. Tinha uma parte do subsolo do estádio, né? As pessoas tentaram se refugiar lá porque era muito firme, muito seguro. E aí, Nova Orleans é uma ilha. E o furacão que chegou em Nova Orleans, ele veio com uma velocidade de 300 km por hora. O miolo do furacão era 150 km. Isso significa que, pegando a sua extensão completa, ele girava com um contorno de 300 km quadrados. E aonde ele passava, desvartava tudo. Quando ele passou na cidade de Nova Orleans, passou dentro do mar. Veio uma maré de água, mais de 10 metros de altura, e entrou dentro da cidade. E essa água foi se refugiar dentro do estádio, Superdome. E lá centenas de pessoas morreram submersas dentro da água. E Billy Graham disse assim, no final da sua palavra ele falou: há 1 ano atrás, em inglês diz há um year later, muitos acertaram a conta aqui com Deus neste lugar. Ele falou, quando ele falou assim, irmão, as pessoas começaram a chorar. Eu estava mais ou menos no meio da plateia. O povo chorava numa dimensão tão grande que as lágrimas desciam. As mulheres que tinham maquiagem, o seu rosto ficou todo preto. Elas tremiam de medo e temor. E ele disse: eu quero nessa noite convidar, nesse dia, era um dia, convidar a primeira pessoa para aceitar Jesus. Parecia ser um terremoto. O estádio vibrava, as pessoas correndo na bancada. Eu achei que ia cair. E ali mais de 5 mil pessoas se jogavam, se atiravam no chão. Um escorregava com a barriga no chão. Eles não choravam, eles urravam, eles gritavam, pedindo misericórdia a Deus que perdoasse eles. E mais de 5 mil pessoas entregaram as suas vidas para Jesus. Eu quero falar para você, Deus te chamou para ser um homem ou uma mulher frutífero.
Se você nunca ganhou ninguém para Jesus até hoje, a partir de hoje, corra atrás disso, corra atrás do prejuízo. Deus te chamou para você conquistar pessoas para Cristo. Entenda, o ganhar, você precisa ganhar, cuidar, treinar, ensinar e depois enviar. Não é o ganhar, ganhei, cadê elas? Está lá no mundo, então você não ganhou. Elas precisam estar aqui conosco, glorificando e exaltando o nome do Altíssimo Deus. Amém? Tudo isso são processos na nossa vida, nós precisamos atravessar por esse processo. Deus nos deu uma capacidade muito grande, foi o poder do Espírito Santo para habitar em nós, e esse Espírito Santo, irmão, é o Espírito de unidade, mas também um Espírito de crescimento, sabe, ele faz com que você se torne frutífero. É inadmissível nós dizermos que somos casa de Deus, morada, templo e habitação do Espírito Santo, e não estamos inseridos na obra de Deus, e não estamos ganhando pessoas para Jesus, porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. É claro que às vezes precisamos atravessar alguns processos, mas entenda, faz parte da caminhada. Isso é para que você seja aprovado e seja abençoado, cheio do Espírito Santo, conquistando e ganhando pessoa para o Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Irmãos, eu quero tomar a liberdade de falar o nome de uma pessoa aqui, ela não vai ficar com raiva de mim não. Se ela ficar com raiva de mim, depois eu peço perdão. Nivaldo, levanta, Nivaldo, fica em pé bem para nós aí. Conhecemos o irmão Nivaldo, irmão, nós não estamos aqui expondo, irmão. Não, isso é bem, isso é um testemunho na vida dele. O irmão Nivaldo pesava quantos quilos, irmão Nivaldo? Uns 40 e alguma coisa. O Nivaldo, esse meninozinho bonito aqui, né, famoso aqui. O Nivaldo, irmão, era viciado em droga, há muitos anos, vivendo no sofrimento, entende? E um dia nós entramos na causa dele, eu e a Franciscala entramos na causa do irmão Nivaldo, trouxemos para a igreja, ganhamos para Jesus, cuidamos deles. Está aqui o irmão Nivaldo hoje, abençoado, está aqui o Mateus, que é filho dele, o Anderson, e a Estezinha e a irmã Fátima, uma família de Deus, cheia do poder do Espírito Santo, servindo a Deus, entendeu? Porque um dia Deus inspirou alguém para ir até ele e falar da palavra de Deus. Agora vamos ser francos, dava até medo lá onde o Nivaldo morava, meu pai, dava até medo, quando você chegava lá, meu Deus, o negócio era terrível, tinha boca de fumo para tudo quanto era lado, quase, meu pai do céu. Mas Deus deu ousadia. Está aqui o irmão Nivaldo servindo a Deus e sendo um grande homem de Deus, é dizimista, abençoado, líder de célula, cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus fez uma obra na vida dele, mas isso foi através de um processo. Nós precisamos entender, irmão, que Deus nos capacita para isso, mas entenda, você será capacitado por Deus quando você atravessar os processos da sua vida. Fique de pé, por gentileza. Oito horas e 42 minutos. Às vezes, irmãos, você pensa que Deus foi te chamado, Deus te chamou somente para você trabalhar secular. Não, não foi. Ele te chamou para você trabalhar secular, mas também você trabalhar na obra dele, conquistando pessoa para Jesus, trabalhando na vida da pessoa. Agora vamos ser francos, cuidar de pessoas é fácil? Não é. É muito difícil. Dá vontade de desistir? Sim, dá. Mas quando nós nos lembramos que Deus não desiste de nós, e nós somos seus filhos parecidos com Ele, então nós não devemos desistir de ninguém, porque Ele chamou a mim e a você para uma grande obra. É claro, tem processo que nós devemos passar por ele, sim, tem, mas entenda que ao término desse processo, Deus vai fazer fluir a sua casa de bênção. Sabe, a sua mente vai se abrir através da transformação pela palavra de Deus,
vai se abrir de modo que você vai obter revelação das bênçãos sobre a sua vida. E aí Efésios capítulo 1, versículo 3 vai se cumprir na sua vida. Vai abrir uma torneira sobre você, e aonde você estiver andando, as bênçãos estão caindo sobre a sua vida. Você às vezes não vai nem entender porque está sendo abençoado, mas entenda, você está dentro das bênçãos de Deus. As bênçãos estão caindo sobre a sua vida porque você obteve revelação. A sua mente foi completamente transformada, passou por uma mudança, uma transformação. Você agora vai olhar para a palavra de Deus na ótica do Espírito e não mais na ótica humana. Quando nós olhamos na ótica do Espírito, irmão, o baú se abre, uma luz acende e todos os presentes que estão ali dentro vai saindo e se abraçando a nós. São as bênçãos de Deus que Deus preparou para mim, para você. São muito mais. Sim, são processos que nós atravessamos, mas entenda, grande é a bênção de Deus sobre a sua vida, irmão. Grande é a bênção do Senhor sobre a sua vida. Deus te chamou para algo grande, Deus te chamou para algo sublime, Deus te chamou para isso. Não se iluda com esta vida, não digamos, fique ocupado demais com a vida secular. Entenda, o que Deus tem para fazer através de você é grandioso. É grandioso. É grandioso. São relacionamentos que estão te atrapalhando. Abra mão deles hoje. Relacionamento errado, irmão, abra mão dele hoje. Entenda, nesse processo você precisa abrir mão de algumas coisas na sua vida. E às vezes é um relacionamento. Ame a Deus sobre todas as coisas. Deixa Ele fluir na tua vida, porque Ele vai fluir na tua vida. Deus te chamou para ser grande. Ele quer te dar um nome honrado. Quer fazer de você próspero. Quer fazer de você frutífero. Nós não estamos pegando autoajuda, não, irmão. É ajuda do alto, é poder de Deus na nossa vida. A palavra de Deus é espírito e vida, é o que nós estamos falando para você. Eu quero convidar você que no meio desse processo tem desanimado, não tem mais tempo para fazer a obra de Deus, está completamente envolvido com o processo secular deste mundo. Não tem mais amor no seu coração para cuidar de pessoa, porque você não tem mais tempo. Às vezes não tem importado mais para você. Mas eu quero chamar você hoje aqui, como Deus fez com Abraão, para renovar esses laços na tua vida, para que você volte para o processo de Deus e se torne vitorioso para a glória do nome do Senhor Jesus. Você que está desanimado nessa caminhada, meu Deus, tem dia que eu quero parar, que eu quero desanimar, eu quero ficar na minha casa, eu não quero cuidar de ninguém, eu quero ter tempo para mim mesmo. Irmãos, olha, eu quero falar para você, Deus tem algo grandioso para a sua vida. Esses dias, a franciscana quebrou a perna, como todos vocês sabem. E ali ela ficou internada no hospital. A princípio eu fiquei muito preocupado. A franciscana é muito ativa. Ela lava a casa todos os dias, organiza tudo. Tudo é muito limpinho, tudo muito organizado. E agora que ela não podia fazer mais nada disso, eu fiquei preocupado. Não porque a casa deveria de estar limpa, porque eu limpo. É trabalhoso, mas eu acho que eu dou conta. Ela vai me dando uns toquinhos, o negócio vai funcionando. Mas aí naquele hospital, quando a médica falou, você vai para o HGP, vai ter que fazer a cirurgia. Aí as lágrimas desceram dos olhos dela, e eu fiquei preocupado. A médica tentou animar ela, vai ser muito bom para você.
eu fiquei preocupado. Cheguei lá, irmãos, eu percebi que a semana dela estava muito triste. Eu fiquei mais dela aquele dia, à noite, né? Daí liguei para minha irmã e nos ajudar. Aí fomos lá. Tudo bem, ela ficou lá 12 dias. E um certo dia, né, a irmã tinha falado que queria ir lá ficar com ela. A irmã foi lá, irmãos, e ficou, né, o dia inteiro, um plantão de 36 horas. E aí eu passei lá no final da tarde, que eu estava preocupado com ela, mas eu percebi que ela tinha recebido um renovo, estava alegre, sorridente. E eu voltei alegre, orando por essa irmã, por o amor de ter ido lá cuidar dela. Depois a irmã voltou novamente, e aquilo animou o coração dela. Eu confesso para vocês que o diabo falou muito comigo esses dias. Os líderes que mais dizem me amar, nenhum mandaram uma mensagem para mim. E ela também. Foi poucas mensagens que foram. E o diabo falou para mim: você não é amado nessa igreja. O que é que tu está fazendo aqui, rapaz? Vai-te embora daí. Sai daí. E eu fiquei uns 3 dias pensativo. E depois orei ao Senhor. E o Senhor me disse algo diferente. Falando acerca do que está escrito nessa palavra. Que era processos que eu haveria de passar. E que eu tinha que continuar amando os irmãos da mesma forma. Porque Ele é grandioso na nossa vida. E aí quero falar para você, me reanimei de novo. E agora eu falo para você, se isso aconteceu comigo, que tenho 32 anos que sirvo a Cristo, já ganhei várias pessoas para Jesus. Tem pessoas, filho meu espiritual, que são pastores, homens de Deus, cuida de igreja, é uma bênção, são filhos espirituais. Passei por isso. O diabo falou dessa forma comigo. Agora eu digo, não falará com você? Para colocar desânimo na sua vida e no seu coração? Aí depois o Senhor falou comigo e eu disse: para trás de mim, Satanás, que tu não entende o propósito de meu Deus. Eu quero orar por você, irmão, nessa noite que tem passado por um desânimo. O diabo tem falado no seu coração, sabe, para você desistir, para você abrir mão de tudo, para você sair fora. E tem pessoas aqui desse jeito, o Espírito Santo me revela. Eu quero convidar você aqui, quero orar por você, e você vai receber um renovo de Deus na sua vida. As suas forças serão reestabelecidas, sabe, e tudo vai ser diferente na sua vida, em nome de Jesus. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você que está passando